Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu num show do Coldplay nos Estados Unidos. Imagina você tá curtindo seu showzinho, tudo tranquilo, e de repente a câmera do beijo mostra um casal. Mas não é qualquer casal não. É o CEO de uma empresa bilionária abraçado com a própria amante e na frente de todo mundo. E sabe quem viu tudo? O Chris Martin, o vocalista da banda, ao vivo. E ele ainda soltou uma piada que escancarou a situação toda na hora. Já começou a treta aí, né? Mas calma, porque isso é só o começo. Antes de te contar cada detalhe dessa bomba que explodiu em plena plateia, já se inscreve no canal agora, tá? Porque aqui você recebe tudo em primeira mão, sem enrolação e com aquele jeitinho fofoqueiro que a gente ama. E ó, ativa o sininho e deixa o like, porque esse canal precisa de você para continuar trazendo as fofocas mais quentes da internet. Curtiu? Então já manda esse vídeo para aquele amigo que ama um Exposed. Agora senta, porque o que começou como uma cena fofinha numa tela gigante virou um dos maiores escândalos corporativos do ano. O show rolava tranquilo no estádio Gillette, em Massachusetts, quando a famosa Kiss Cam parou num casal. Um homem abraçado com uma loira, os dois sorrindo, bem coladinhos. Até aí tudo bem, né? Só que do nada, os dois percebem que estão no telão, e aí começa o show de constrangimento. O homem se abaixa para tentar se esconder, e a mulher vira de costas, tapa o rosto, visivelmente desesperada. E é nesse momento que o Chris Martin manda: ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos. Com o estádio todo rindo junto e a internet começando a ferver. Mas o plot twist mesmo veio depois, porque não era só um casal aleatório. Era Andy Byron, CEO da Astronomer, uma empresa de tecnologia avaliada em mais de $1 bilhão. E a mulher, Kristen Cabot, diretora de RH da mesma empresa. E detalhe, os dois são casados, mas com outras pessoas. E aí, meu amor? O circo estava montado, porque depois desse flagra em pleno estádio, a galera da internet, como sempre, virou detetive e começou a vasculhar quem eram os pombinhos da vergonha. Em questão de horas, já tinham nome completo, cargo, empresa e até estado civil. Andy Byron, o tal CEO, é casado e tem 2 filhos com Meghan Kerrigan Byron. Já a Kristen Cabot, a loira do abraço constrangedor, também é casada e tem filhos. Quer dizer, foi literalmente um exposed internacional transmitido em HD com trilha sonora de Coldplay ao fundo. O mais louco é que tudo isso aconteceu sem ninguém planejar. A câmera do beijo é uma coisa normal em shows e jogos nos Estados Unidos, né? A galera adora, mas nesse caso, ela virou uma armadilha digna de novela mexicana. E o nervosismo do casal foi tão evidente que o Chris Martin, do palco, comentou em tempo real: olha só esses dois, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos. E com isso, acabou de confirmar a suspeita de meio mundo. A reação foi instantânea. Nas redes sociais, o vídeo explodiu. Milhões de visualizações, comentários, memes e, claro, aquela galera sedenta por detalhes. E como a internet não perdoa, começaram a cavar mais fundo. Foi aí que encontraram postagens antigas no LinkedIn, onde Andy elogiava a Kristen de forma bem entusiasmada na época da promoção dela dentro da empresa. E ela respondia com o mesmo entusiasmo. E o mais doido é que esse show foi numa quarta-feira, ou seja, no meio da semana, com o mundo corporativo funcionando e os chefões da empresa trocando carinho escondido num estádio lotado. Aí já viu, né? A internet não deixou barato. A fofoca virou assunto internacional. E agora vem a parte em que as coisas realmente desandam na vida real. Logo no dia seguinte, a bomba estourou de vez. A esposa do CEO foi a primeira a dar um sinal público. Ela retirou o sobrenome do marido do perfil no Facebook. Poucas horas depois, simplesmente deletou a conta. Isso mesmo, sumiu das redes sociais. E isso foi o suficiente para todo mundo perceber que o casamento estava bem abalado. Enquanto isso, Andy Byron tentou conter os danos e soltou uma nota pública. Ele assumiu o caso com a colega de empresa e pediu desculpas. O que deveria ser uma noite de música e alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público.
E completou dizendo que falhou como esposo, pai e líder. Até aí, né? Ok. Só que ele também criticou o fato do momento ter viralizado. Me incomoda o fato de que um momento que deveria ser privado tenha se tornado público sem o meu consentimento. Meu filho, você estava num estádio lotado, num show do Coldplay, com uma amante e a câmera do beijo foi te pegar? Vai reclamar de quê, né? E não parou por aí. Internautas desenterraram interações entre os dois no LinkedIn de meses atrás. Quando a Kristen foi promovida, o Andy fez um post rasgando elogios sobre a competência dela na época da promoção dela dentro da empresa, e ela respondia com o mesmo entusiasmo. Agora, com o contexto, tudo ganhou outro significado. Enquanto isso, a página da empresa no Twitter, ou X, né, teve que bloquear os comentários das postagens para conter o caos. E adivinha? O LinkedIn do CEO também foi deletado, desativado. Total. O que era para ser uma noite de diversão virou um tsunami na vida pessoal e profissional dos dois. E você acha que acabou? A pior parte ainda estava por vir, porque agora a própria empresa resolveu entrar no jogo. Bum! A Astronomer soltou um comunicado oficial no LinkedIn confirmando: Andy Byron foi afastado do cargo de CEO. Quem assumiu interinamente foi o cofundador da empresa, Pete DeJoy. E não só isso, a empresa também anunciou que abriu uma investigação formal sobre o caso e deixou claro que não tolera condutas que prejudiquem a reputação e os valores da companhia. Eles afirmaram que os líderes devem dar o exemplo. E olha, ser flagrado numa possível traição ao vivo em um show do Coldplay com direito à piada do vocalista, definitivamente não era o tipo de liderança que eles esperavam, né? Isso mexeu com o mundo dos negócios. Afinal, a Astronomer é uma empresa avaliada em mais de $1 bilhão, especializada em dados e inteligência artificial. Uma exposição negativa dessas pode impactar reputação, investidores, parcerias, tudo. Além disso, ficou aquele climão corporativo, né? Porque não é qualquer empregado que se envolve num escândalo assim. Estamos falando do CEO e da diretora de RH, os dois em cargos de confiança, liderança, representando a cultura da empresa. E pá! Pego no flagra! E se a gente achava que as redes sociais estavam agitadas, imagina dentro da empresa. Grupo do Slack explodindo, gente em choque, reuniões sendo canceladas, o caos. O mais irônico de tudo é que o próprio Chris Martin, do palco, foi quem puxou esse efeito dominó com uma brincadeira inocente. E no fim, essa história serviu como um aviso. A Kiss Cam pode ser divertida, mas se você estiver escondendo alguma coisa, é melhor passar longe. A empresa prometeu divulgar mais detalhes nos próximos dias, mas o estrago já está feito. Carreira arranhada, reputação destruída, casamento abalado. Tudo isso por causa de um abraço em público. E para fechar com chave de ouro, vamos lembrar que a história ganhou essa proporção toda por causa de um momento de descuido, ou de ousadia, né? O abraço público, no meio de um estádio lotado, virou o começo do fim para dois altos executivos. A galera cavou até a alma dos dois nas redes sociais, resgatou postagem antiga, expôs tudo que dava. E agora fica a pergunta: como será que eles vão lidar com isso daqui para frente? A esposa dele já começou o processo de apagar tudo relacionado ao nome dele. Ele já está afastado da empresa. Ela, a diretora de RH, ainda não se pronunciou publicamente, mas o nome dela está em todo lugar. E quando você é diretor de RH e se envolve num escândalo assim, fica difícil falar de ética no ambiente de trabalho, né? E você acha que o povo perdoa? Nadinha! A internet já criou apelido, meme, montagens e até trilha sonora para o exposed do casal. O vídeo já ultrapassou milhões de views e o assunto ainda está rendendo. A repercussão foi tanta que virou manchete em sites de negócios, de fofoca, de música, todo mundo comentando. E agora me conta, você acha que a empresa deveria demitir os dois de vez? Será que o Chris Martin deveria pedir desculpa por expor o casal? E se fosse com você, o que faria na pele da esposa ou do marido traído? Comenta aqui porque eu quero muito saber sua opinião. Esse caso mexeu com todo mundo e cada um tem uma visão diferente. Então bora debater nos comentários. E claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma fofoca bombástica como essa.
Porque aqui, meu amor, você sabe, quando a treta é quente, a gente serve com todos os detalhes.